vídeo é um vídeo para você tirar dúvidas, certo? Faremos perguntas de sim ou não para o tarô. Essas perguntas podem ser de qualquer gênero, de qualquer tipo. Basicamente, as cartas vão falar pra gente o sim ou não da questão e o porquê que isso tá acontecendo. E como a gente vai fazer essa diferenciação do sim e pro não, sendo que as cartas têm muitos significados e tudo mais. Eu vou dividir as cartas aqui em dois montinhos, um virado para baixo, outro virado para cima, e vou embaralhar eles. Conforme as cartas forem caindo, vai ser tirado um total de 6 cartas, tá bom? Se a maioria das cartas caírem viradas para cima, isso significa um sim para nossa questão. Se a maioria das cartas caírem viradas para baixo, significa um não para a questão. Se cair metade para cima e metade para baixo, isso significa um talvez. E as cartas vão ser responsáveis ali para explicar o porquê da situação, o porquê do motivo e o porquê da resposta. Para isso, teremos uma tela de seleção com 5 escolhas, 5 cristais diferentes que você vai poder estar escolhendo aí nos próximos segundos. Mas antes de começar de fato, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Lo-Fi Tarô. E aqui nesse canal a gente faz leituras de tarôs e oráculos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, sem muito mais delongas, vamos para a tela de seleção. Adentra esse espaço com o coração e a mente aberta e deixa a sua intuição te guiar. Se precisar, passe a mão em cima da tela, feche os olhos, mentalize e lembre, tudo é energia. Certo? Vamos lá para a tela de seleção então. Estamos aqui com 5 cristais. Veja qual cristal chama mais a sua atenção, qual cor te chama mais a atenção, qual formato. Deixa seu coração te guiar. Não pensa muito, não racionaliza muito. Onde está a sua mensagem? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua questão? Mentaliza a sua questão. E deixe que o cristal te chame. Lembra, tudo aqui é energia. Nós, essa tela, essas cores, tudo. Assim que você selecionar o seu cristal, eu vou estar te esperando do outro lado com a sua mensagem de sim ou não, ok? Te vejo lá. Vamos lá, grupinho número 1, estou aqui com as cartas de tarô na mão. Eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou pegar 2 partes aqui. Uma eu vou inverter e a outra vai ficar em pé. Daí, nós faremos isso aqui. Opa, calma, ainda não tá contando, não embaralhei direito. Mentaliza a sua questão, pensa aí. O que você gostaria de saber? Sim ou não? Tarô, fala com a gente. 1, 2, 3. Ok. Em pé, deitada, em pé. Mais 2, deitada. Deitada. Mais uma carta só, tarô. Ok. E a última está deitada. Então aqui temos um fatídico não, ok? Vou apresentar as cartas para vocês assim que eu for falando e montando todo o contexto aqui, né? Preciso de um tempinho para ler as cartas. Mas aparentemente aqui existe um não, porque o tempo meio que já esgotou, sabe? Aparentemente já passou o que precisava passar dentro dessa questão. Algo já foi feito, algo já foi, vamos dizer assim, já teve uma sucção de energia o suficiente, sabe? A energia dessa questão ela já foi drenada há muito tempo. E eu acho que demorou até para que talvez você entendesse
que algumas coisas teriam que partir de você. Eu sinto que talvez você estivesse dentro dessa questão esperando uma opinião secundária ou até terciária aqui com a questão do Três de Ouros, mas meio que não deu, assim. Sabe, tava indo muito adiante, você já tinha feito a sua escolha, você já tinha decidido, e meio que você tava esperando que as coisas se alinhassem, que as estrelas se alinhassem, ou que a pessoa em si, do outro lado, resolvesse algo. Como isso não aconteceu, né? Essa espera, ela foi demorada, ela foi doída, e acabou não acontecendo, eu acho que meio que desgastou, sabe? E ainda existe algum sentimento aqui, e aí a gente pode estar falando sim de uma questão um pouco mais romântica, ou mesmo de uma questão de auxílio da outra pessoa, e você meio que se sentiu traído ou traída, né, dentro dessa questão. Resultando nesse não. Eu acho que energeticamente, por mais que você tivesse a sensação de querer isso, eu acho que você já sabe que, assim, chegou a hora de ir pra frente, tá? Então chegou a hora de se adiantar. Aqui a gente tem o 8 de paus, que fala sobre novos caminhos, sobre novos lugares, novas pessoas, sobre um novo olhar, sobre algo que não está nesta questão anterior. Essa questão anterior foi drenada. Acabou o tempo dela, tá? E eu nem falei pra vocês quais cartas caíram de ponta cabeça, mas eu vou apresentar, são essas daqui. 3 de ouros, a carta da morte, o pajem de ouros aqui, e também o 7 de espadas. Então, é isso. Basicamente, eu sinto uma questão aqui meio que um solo infértil ou um solo árido, sabe? Que você tentou. Eu sinto você meio que jogando água, assim, tentando nutrir, tentando plantar sementes, tentando fazer com que vá pra frente, e simplesmente talvez você esteja focando no campo errado, ou você esteja focando nesse solo que já não tá tão fértil. Você precisa partir para um novo solo, para um novo olhar, para uma nova perspectiva. E essas duas cartas que caíram em pé, que são o 5 de copas e o 8 de paus, passam essa verdade pra gente, de que não adianta você querer se outras polaridades não quiserem também, entende? Então aqui os copos estão meio cheios ou eles estão meio vazios. Depende da sua percepção. Houve um aprendizado muito grande, inevitavelmente. Você aprendeu muita coisa dentro dessa vivência, dessa experiência. Mas eu sinto que a sua força nesse terreno já não basta, assim. Eu acho que você, por mais que você quisesse, já não basta. E eu sinto que existe algo muito melhor pro depois, sabe? Algo muito melhor se você redirecionar essa energia. Se você redirecionar esse foco, eu sinto você expandindo a sua mente, sua consciência e também a sua maturidade, de certa forma, sabe? Talvez você tenha que deixar algumas coisas no canto, deixar meio que pra lá, pra que depois, talvez um dia elas floresçam. Mas tudo que você pôde fazer dentro dessa questão, você fez. Dentro desse terreno, dentro desse contexto. Então a gente tá falando de uma caixinha ali, de uma história que ela foi concluída, ela foi completa. Nós precisamos ir pra uma segunda temporada, pra uma segunda vivência. Não significa que ela vai ser totalmente desconexa dessa realidade anterior. Não significa isso. Só significa que o trabalho que precisava ser feito aqui, ele foi feito. Agora é em outro local que a sua energia deve ser focada. Que a sua energia deve ser canalizada, tá bom? E eu sinto que realmente muitas pessoas aqui, eu acho que entraram numa vibe de frustração, assim, pela demora, né? Parece que, tipo, não tá desenrolando, não tá desenvolvendo como deveria. Mas isso eu acho que é muito justamente pelo foco que você tá colocando em questões que já estão finalizadas. Ou você tá voltando no mesmo assunto, ou você tá se rebelando contra a realidade. Tipo assim, ai, mas eu gostaria que fosse de outra forma e não sei o que, não sei o que. Deu. Né? Já foi. Agora, vamos para a segunda etapa. E aí sim você vai conseguir continuar construindo algo e vivendo algo positivo para você, sabe? Não tá sendo mais positivo. Eu sinto voltas, círculos, rodeios.
e você merece mais. Você merece um caminho mais luminoso, tá bom? Então, foca no futuro que tá próximo. Eu não sinto nem que tá distante aqui, tá bom? O que você deseja, mas me passa essa sensação. Aqui já deu. E se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aí nos comentários: eu recebo as bênçãos do universo, para você entrar nessa nova fase com o coração aberto, com a mente aberta e com muitas e muitas bênçãos na sua vida, muita luz no seu caminho, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Bom, vamos lá, grupinho número 2. Estou aqui com as cartinhas de tarô já. Elas já estão embaralhadas de frente e verso, né? Pra cima e pra baixo. Mas eu vou embaralhar mais e as cartas, conforme as cartas forem pulando, eu vou montando aqui a leitura e passando pra vocês. Então vamos lá. Mentaliza. Deixa o coração aberto. Primeira carta em pé, Cavaleiro de Paus. Sim ou não, sim ou não. Segunda carta, o Mago invertido. Terceira carta, 4 de espadas em pé. Ok. Opa, pularam 2 em pé, legal. Princesa de paus em pé. 6 de paus em pé. E temos mais uma carta para sair, mas aparentemente temos um sim aqui. Opa. E 8 de ouros em pé. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Muito, muito bom. Sério. Saímos de um não, tá? Do grupinho número 1, recentemente. E é muito bom ver aqui que a questão de vocês, eu acredito que é um pouco mais pessoal, um pouco mais particular, e eu acredito que tem muito a ver com criatividade e energia. Assim, tá emanando, tá vibrando. Eu sinto que quem entrou nessa leitura aqui já entrou com uma boa visão, assim, de mundo, com uma boa visão de criação, com uma energia lá em cima, sabe? É como se você tivesse um fluxo temporal diferente, de manifestação mesmo. E você tá com muito desejo, você tá visualizando as coisas de uma forma clara, você tá se recuperando de uma batalha. E o universo tá meio que assim, olha, cara, você tem feito um trabalho tão lindo, internamente e externamente, que não tem como não te dar aquilo que você merece. Não tem como não doar pra você exatamente aquilo que você quer. E eu sinto que você fez uma jornada aqui que você se transformou, tá? Foi de um simples pajem ou uma simples princesa pra um cavalheiro. Então parece que em pouco tempo você recebeu muitas informações ou você recebeu um download espiritual, mesmo falando assim, com informações muito únicas e muito específicas de como manifestar uma vida dos sonhos, de como começar a apanhar essa vida, sabe? Como começar a receber essas bênçãos na sua vida. Eu sinto que talvez você tenha um probleminha aqui em se ver dessa forma, tá? Então pode ser que você tenha entrado de uma forma meio descrente nessa nova jornada, né? Porque a gente tem aqui o Mago de Ponta Cabeça. E o Mago de Ponta Cabeça basicamente informa que você tinha todas as ferramentas já em mãos, mas você não estava pronta ou pronto. E agora eu sinto que você está, sabe? Houve um momento já aqui, ó, de descanso. Você já descansou, você já recuperou as energias. Eu sinto que foi meio burnout, assim, foi meio sufocante, né? Não conseguir entender as coisas da vida, não conseguir entender o motivo das coisas, mas eu sinto que em algum momento você abriu a mão, sabe? Falou assim, universo, realmente, olha, se eu não posso controlar, então me coloque nos melhores momentos, me coloque com as pessoas mais legais, com as pessoas mais divertidas, gentis, me coloque onde você acha que eu preciso estar para viver uma vida boa, para viver uma vida feliz, repleta de coisas boas para mim e para as outras pessoas. E se você tá com um projeto aqui e sua pergunta foi sobre algum projeto ou algo que você tem em mente de executar, meu, yes, yes, tá me vindo a música da Ariana Grande, yes,
And. Então pode ser, talvez, que você esteja com medo de algum julgamento, de alguma coisa ainda, e talvez isso esteja te impedindo de executar de fato, porque você já está com as ferramentas em mãos, aliás, né? Você já está com todo o poder ali no ápice, só falta literalmente executar, sabe? Eu sinto que é isso. Você aprendeu a manifestar, você aprendeu a absorver aquilo que o universo te passa, né? A não ficar repetindo o aprendizado, você já saiu dessa fase. Então, quando você sente que tem alguma coisa errada, você fala assim, tá, universo, e agora? Reajuste. Pra onde que eu olho? Qual é o caminho agora? E o universo vai dando as dicas, os hints, assim. E eu sinto que você tá indo muito de forma... tipo assim, eu sinto, eu vou. Porque a gente tá falando de uma energia de fogo, né? E é basicamente isso. Siga a sua intuição. Sim, isso aqui é um sim muito, muito forte pra vocês. Eu espero de coração que dê certo qualquer projeto que vocês estejam em mente, que qualquer vivência que vocês estejam querendo, tá? Aqui pra viagens, muito bom também. Pra criar algo, sabe? Pra um momento de reflexão muito bom, maravilhoso. Certo? E me veio também para falar de comunidade. Talvez você precise ou queira a ajuda de alguma outra pessoa que tá com o mesmo objetivo ou a mesma intenção que você. Aqui é legal. É legal você criar esse vínculo, porque realmente eu acho que um ajuda o outro. Aqui o senso de comunidade também tá muito forte. Certo? Bom, grupinho número 2, notícias maravilhosas pra vocês. Muito, muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenha feito sentido, que tenha ressoado com o seu momento. Se você gostou do vídeo, por gentileza, like e hype, que isso ajuda muito o canal. Se você acha que esse vídeo pode servir pra mais alguém, manda pra essa pessoa. E se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta: esse vai ser o melhor mês da minha vida, para você se apropriar dessa energia, porque essa energia está expansiva num nível que vocês não têm noção, tá bom? Bom, muito, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Beijo. Fui! Bom, vamos lá, grupinho número 3. Já estou com as cartas aqui, elas estão pré-embaralhadas, mas nós vamos embaralhar ao vivo. E as cartas, conforme elas forem pulando, eu vou apresentando para vocês, ok? Bom, vamos lá. Mentaliza sua questão, sim ou não. Já caiu uma carta aqui. Primeira carta, As de Ouros em pé. Ok. São 6 cartas, ok? Segunda carta, o Enforcado em pé. Ok. Terceira. Quarta. Ok. Vamos lá, vamos lá. Terceira carta, 10 de copas. Uau! Ok. E a definitiva, 7 de ouros em pé. Uau, 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 uau. Muito bom, muito, muito bom. Temos 4 cartas aqui, faltam 2. Mas elas vão basicamente servir só para complementar essa leitura. Porque para vocês aqui é um sim, ok? É um sim. Nossa, eu senti pulinhos de felicidade. Eu senti pulinhos de felicidade, ok. Ok. Temos um 9 de copas invertido e um 8 de espadas invertido. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui e ler as cartinhas pra vocês. Ok, então aqui a gente tá falando basicamente de algo que você vem querendo há muito tempo. Algo que era sua prioridade já fazia muito tempo, né? Você colocava energia ali, você plantava sementinhas, mas parecia que não desenrolava muito bem, não ia muito pra frente. Você se sentia travado, né? Nessa energia aqui do enforcado, como se você só pudesse observar, tipo assim, cara, já fiz, sabe? Já executei, e aí? Não vai, não tá desenrolando, e não sei o que lá. E eu acho que você fez um trabalho tão lindo plantando aqui, tá? Você cuidou tão bem do seu jardim, que inevitavelmente as borboletas chegariam. Inevitavelmente as bênçãos chegariam. E elas estão chegando, certo? Porque a gente tem um 10 de copas. E o 10 de copas é basicamente a carta que fala: olha, existe uma completude emocional enorme, gigantesca, pela qual você vai passar. Você vai passar por uma felicidade, por uma completude no seu ser, que eu acho que talvez você não tenha passado até então.
e tá envolta nessa questão, né? Esse sim ou esse não, eu acho que ele é muito importante pra você, pra te direcionar, né? E para mostrar pra você que a vida vai muito além do físico, do material, sabe? Eu acho que talvez você estivesse um pouco cansada, exausta, cansado, exausto, como se tudo que você fizesse não fosse o suficiente pra mover a sua vida, pra mover o seu coração, e de repente, sabe, eu sinto, sabe a árvore do João e o pé de feijão ali? Na verdade não é uma árvore, né? É uma árvore, não sei, dá pra considerar. Mas enfim, tem o João e o pé de feijão. E ele planta ali e já nasce na mesma hora. Eu acho que você ficou esperando que essa árvore nascesse muito rápido, que ela florescesse muito rápido. Ela demorou um tempinho, mas eu sinto que ela vai fazer assim, ó. Tipo assim, sua vida vai mudar, a sua perspectiva vai mudar a partir desse momento. E esse é um momento que está conectado com todos os outros momentos da sua vida. Realmente é algo muito importante para você, certo? Nós temos aqui o 8 de espadas ao contrário e o 9 de ouros ao contrário, né? E para mim passa justamente essa sensação de que talvez tenha a ver com a sua vida material ou com a sua estabilidade, talvez emocional, ligada ao material. Entende? Então é como se você estivesse se sentindo limitada, limitado, você estivesse se sentindo presa, preso a um momento anterior da sua vida, sabe? Ai, não tá indo, não tá fluindo, eu tô fazendo, eu tô aqui, ó, construindo, marretando, martelando e não tá saindo nada. E aí o universo tá falando assim, gato, acorda, olha só, vai que nem foguete, daqui pra frente vai que nem foguete. Tá? Então abrace essa energia, permita que essa energia chegue na sua vida, é algo importante para você. Coloque o seu coração e não desista agora, tá? Não desista do seu sonho agora, porque você precisa focar e você precisa agir também com um modo um pouco mais racional em cima das coisas. Tá? A partir do momento que o espiritual desenvolver, você vai ter que pensar nas suas estratégias, você vai ter que pensar nos próximos passos. Mas é importante que você esteja com o coração aberto, porque esse é o momento de viver com o coração aberto, tá? Gente, incrível, muito feliz por vocês. Essa é uma baita de uma mensagem. Se você chegou até esse vídeo, comenta aí. Estou com o coração aberto. E receba essa energia na sua vida, tá bom? Muito, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa um like e um hype, que isso ajuda muito o canal. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, se inscreva. E se você sente que pode ser importante esse vídeo aqui para mais alguma outra pessoa, manda para essa pessoa, porque muito provavelmente tá bom? E como temos várias opções aqui, basicamente é um vídeo muito universal e vai servir para muitas e muitas pessoas, certo? Bom, grupinho número 3, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Fui! Oi, grupinho número 4, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô aqui com as cartinhas de tarô na mão. Já dei uma pré-embaralhada, tá? Coloquei cartas em pé, cartas deitadas, enfim. E vamos embaralhar agora ao vivo. E conforme as cartas forem caindo, eu vou apresentando pra vocês, beleza? Bom, vamos lá. Mentaliza a sua pergunta. E tarô, conversa com a gente. Sim ou não? Hein? Opa! Rei de paus em pé. Ai, que energia. A carruagem em pé. Boa. Temos mais 2 cartas que serão decisivas pro sim ou pro não. Vamos lá, tarô. Fala com a gente. As de copas em pé. Ai. Ai, essa aqui é a pilha dos românticos, hein? Das pessoas que estão flertando. Ai. Ok. Rainha de paus de ponta cabeça invertida. Ok. Mais 2, tarô. Caraca. O Cavaleiro de Copas tá aqui falando de amor. A gente tá falando de amor, tá? Essa pilha é do amor. Se sua questão não é relacionada ao amor, muito provavelmente você não deveria estar nessa pilha. Esta carta aqui caiu deitada, literalmente, milimetricamente. Eu não consegui ver se tava pra cima ou pra baixo, porque tava muito reta.
Eu vou considerar ela como uma metade, ok? E vamos para a última carta, então. Pulou. Certo, Princesa de Copas invertida. Então aqui eu já entendi mais ou menos qual é o problema, ok? Você, muito provavelmente, ou você tem a coisa de colocar as pessoas em um outro patamar e esquecer que você é uma grande de uma gostosa ou um grande de um gostoso, porque você está invertido aqui, você está invertido, sabe? Tipo, ai, pertenço a outro mundo, ai, a pessoa jamais olharia pra mim, ai, blá 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 blá. Sabe? Vontade de dar um peteleco na orelha de vocês. Na orelha de vocês. Porque, gente, pelo amor de Deus, aqui, sabe, não tem nada de errado. Você está no mesmo nível que a pessoa. Você está no mesmo nível que seu crush, que a sua crush. E você está se desmerecendo. Você está se colocando num nível inferior. Não é compatível com a realidade. Sabe? Você é demais, sabe? Sua energia é gostosa, você tem foco, você tem objetivos, você tem muito para ofertar, para oferecer. E você não estaria fazendo a pessoa não estaria fazendo um favor se ela ficasse com você. Ela só estaria constatando que você tem tanta energia quanto ela. Tá? Então aqui eu sinto muito uma vontade de desenvolver o relacionamento, sabe? De viver coisas boas com a pessoa, de talvez chamar a pessoa pra sair, pra beber, não sei. Tem coisas aqui que você gostaria de viver com a pessoa, mas você meio que fica se achando menos, inferior, ou fica se achando... Não sei. Tá me vindo aqui que para algumas pessoas isso pode se aplicar em outras áreas da vida também, não só na romântica. Como se você sempre se achasse menos que as outras pessoas. Ai, mas a pessoa faz isso, isso e aquilo e eu não fiz isso, sabe? E aí você fica olhando no que a outra pessoa é boa e não focando nas suas próprias qualidades ou buscando as suas próprias qualidades. Aí ela fala, mas não sou boa, não sou bom em nada. Mentira. Impossível. Só se você for uma pedra. E você não é uma pedra, tá? Aqui está com a energia de fogo, inclusive. Então é uma energia expansiva, é uma energia de criação, de ação, sabe? De ir atrás das coisas, de desenvolver as coisas. Eu acho que aqui tem uma questão talvez de segurança, de não ser muito seguro ou segura de si mesmo, tá? E aí você acaba colocando a pessoa ali em outro nível. A gente tem o arcano maior da carruagem aqui, mostrando que você tem muito ainda o que alcançar, você tem muito ainda o que fazer na sua vida, sabe? Você fica perdendo talvez o tempo ali se achando inferior, sabe? Meu, aqui você tem que cuidar um pouco dessa energia, sabe? Porque você tem ela, só que você não está mostrando, você está demonstrando talvez uma insegurança, um medo, ai, mas e se ele não me quiser? Ai, mas e se ela não me quiser? E blá blá blá, que é isso aqui, ó, exatamente isso aqui, agindo como uma página de copas ao contrário, sabe? Inseguro. Gente, não funciona. Não dá. Se você levar a vida dessa forma, e isso aqui não só no campo romântico, pelo amor de Deus, né? Você vai acabar se lascando. Então é um sim ou é um não? Lo-Fi, é um sim ou é um não? Definitivamente. É um talvez, tá? Porque como esse cavaleiro de copas aqui, ele caiu lateralizado, eu não consegui ver se tava um pouco mais assim ou se tava um pouco mais assim, ele literalmente caiu rente. Eu acredito que essa pessoa tenha interesse em você, se a gente tá falando de uma pessoa muito específica aqui, ou se nós estamos falando sobre a sua energia em si, né, de conquista, de sensualização, de ser interessante para outras pessoas e tudo mais. Algumas pessoas veem isso e outras não. E tá tudo bem, porque nem todo mundo vai querer a gente, nem todo mundo vai gostar exatamente do que a gente representa, né? Vai gostar exatamente do nosso estilo. Cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem uma forma de se portar no mundo, uma forma de estar no mundo, e tá tudo bem. Tem gente que prefere a Luna do Harry Potter, tem gente que prefere a Hermione, tem gente que prefere o Harry, tem gente que prefere o Rony, tem gente que prefere o Sirius Black, entendeu? Então, assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Sempre vamos ter uma preferência por algum arquétipo, por algo que a pessoa representa, pelo visual da pessoa. Então é importante você saber que você não vai fazer com que todas as pessoas se apaixonem por você. Nem a pessoa mais linda do mundo tem esse poder, né? E entender isso e abraçar isso
e falar assim: isso aqui é o que eu tenho para demonstrar, a minha energia como ela é. Se apoderando da sua energia, isso aqui te coloca em um novo patamar. E aí eu acho que você começa a acessar talvez uns flirts aí com pessoas mais, sabe, mais sensuais, mais hot, mais... Talvez que você coloque em um outro nível e que na verdade não estão em um outro nível. São só pessoas vivendo a vida humana, assim como todo mundo. Ou então faz com que você, dentro do seu relacionamento, da sua conexão, você se equilibre e se pareie mais com a outra pessoa. Porque eu sinto que a outra pessoa aqui, se estamos falando de uma pessoa única, singular, ela já está equilibrada. Ela já sabe o poder dela, o potencial. E ela é confiante e ela demonstra essa confiança na fala, no jeito de se portar, no jeito de pensar, no jeito de agir. E aí, se a pessoa está mandando essa energia pra você e você tá se achando indigna ou indigno e não tá retribuindo, ou tá com medo, tá com ansiedade, tá com isso, tá com aquilo, pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar dessa energia, vamos cuidar desse mental, principalmente porque você está se olhando de uma forma inferior. Se olhe como a pessoa incrível, única e singular que você é. Tá? E acredite, você merece um amor digno, você merece trocas sinceras, você merece compatibilidade, e para você acessar todas essas coisas, né, a verdade, a conexão, o aprofundamento, você precisa se sentir assim como você é. Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa expansiva. Abrace isso, englobe isso na sua vida, sabe? Permita que o seu caminho seja um caminho expansivo, um caminho de conquistas, tá bom? Uau, grupinho número 4. Não à toa, número 4 é o número do imperador, né? Então a gente tá falando aqui de um grupo de pessoas muito fortes, intensas, que estão de repente se retraindo ou se colocando aqui, ó, num patamar meio de ai, sabe? Não é assim, não dá. Get up, tá? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Se você ficar agindo como se você não merecesse, você vai acabar perdendo. Seja amor, seja alguma conquista ou qualquer outra coisa. O universo não consegue ler o que você gostaria, o que você queria. Ele vai ler o que você está vibrando. E ele vai te entregar isso. Então, força, ok? Bom, grupinho número 4. Muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Foi uma baita leitura, né? Não tava esperando tanta coisa assim. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês chegaram até esse momento do vídeo, comenta aí. Eu mereço coisas boas, tá? E abraça essa energia, pegue essa energia pra você, sabe? Receba essa energia de abundância, de conquista, de expansão na sua vida. Certo? Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa um like e um hype, que isso ajuda muito o canal. Se você acha que esse vídeo pode ser importante para alguma pessoa, envie esse vídeo para a pessoa, porque muito provavelmente pode ser sim. E se você não é inscrito ou inscrito ainda, por gentileza, se inscreva, né? Se inscreva aí para receber mais vídeos como esse semanalmente, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima leitura. Um beijo. Tchau. Grupinho número 5, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô com as cartinhas de tarô em mãos aqui, tá? Elas já estão pré-embaralhadas, mas eu vou embaralhar ao vivo aqui. E conforme as cartas forem caindo, eu vou apresentando pra vocês. Como eu disse, mais cartas viradas pra cima é um sim. Cartas invertidas significam um não. Ok? Então, vamos lá. Ok, primeira carta, 10 de paus em pé. Segunda carta, 6 de copas invertido. Ok. Dividido. Bom, vamos lá. Tá. Hierofante invertido. Julgamento invertido. Tá, as próximas duas cartas vão nos dizer se é um sim ou não. Vamos lá, cartas. 7 de paus em pé. A definitiva, gente. A carta definitiva vem aí e é um 7 de copas em pé. Legal. Eu acho que o de vocês foi a única pilha que veio metade, tá? Então nós temos aqui 3 cartas em pé. E temos 3 cartas deitadas.
que acontece aqui? Vamos lá. Me parece, grupinho número 5, que vocês estão com falta de foco, tá? Eu vou mandar mandar ali na lata, porque vocês estão querendo viver várias coisas, vocês têm vários desejos. É como se o coração de vocês desejasse amor, desejasse dinheiro, desejasse fama, desejasse muitas coisas. São muitos elementos aqui, tá? E aí, eu sinto que você não tá conseguindo lidar com tudo, porque tá pesado, entende? Você começa a se sobrecarregar, você começa a ficar nervosa, nervoso, você não consegue entregar aquilo que você gostaria, entende? Então você começa uma conexão, você não consegue desenrolar muito bem, você começa a trabalhar, você fica com a mente em outras coisas. Aqui pode ter uma galerinha TDAH, ok? Por gentileza, se você tem suspeita, se você acha que isso está te atrapalhando, se você acha que isso pode ser algo que está influenciando você negativamente, e você já tem aí talvez uma certa intuição de que você tenha algo assim, busque ajuda e auxílio, ok? Você precisa ter um tratamentozinho ali se você, né, for mais dessa galera. Porque eu tô sentindo que tá realmente pesado, assim, vocês não estão conseguindo direcionar o olhar pra lugar nenhum. É como se vocês ficassem assim, olhando pra tudo que é lugar, pra todas as questões, pra todas as pessoas, e você, sabe? E o que você quer de fato. Eu sinto que não dá pra decidir, fica muitas coisas. Assim, eu vejo literalmente nuvenzinhas de pensamento circulando a sua mente, assim, sua cabeça, e você só não sabe qual ação tomar a seguir, né? E aí a gente tem aqui a carta de que você tem a força pra lutar. Você ainda pode viver os seus sonhos, mas pra isso você precisa levantar, sabe? Não dá pra ficar esperando, aguardando ou deixar as coisas como elas estão. Não dá. Elas não vão se resolver sozinhas. Elas não vão. Você vai precisar olhar para uma questão só, cuidar dela, e aí você passa para a próxima. Cuidei dessa questão, passo para a próxima. Aí depois cuidei dessa, passo para a próxima. Senão, isso aqui vai começar... Isso aqui pode, né, afetar a saúde de vocês. E isso é muito negativo. Então a gente não quer isso. A gente quer que você, né, fique bem, que você fique... se sinta energizada, sabe? Energizado e com foco, principalmente. Eu sinto que tem muita energia, tem muita vontade, tem muito desejo, tá desfocado, tá? Então eu sinto assim, que é como se você fosse uma mira laser que tá, como tá sem foco, tá expandindo para todos os lugares e tá perdendo a força. E quando você conseguir focar numa direção única, numa direção centralizada, você vai conseguir atingir exatamente os seus objetivos. Tá? Então o primeiro passo é escolha um objetivo. Lo-fi, tenho medo de, sei lá, focar aqui nas questões amorosas, né? Focar ali nas minhas conexões, nas minhas vivências, no meu círculo mais íntimo de pessoas e acabar deixando de lado tudo que eu gostaria, todos os meus sonhos, sei lá, meu sonho de ser cantora, de ser artista, de ser tarólogo, de ser, sei lá, tá me vindo coisas mais de humanas, mas não só de humanas, tá? Não é só pra galera de humanas aqui, eu tô dando exemplo somente. E aí eu me sinto assim, me sinto sozinha, me sinto sozinho, porque como eu não consigo focar em ninguém foca em mim, como eu não consigo focar em nenhuma questão, nenhuma delas se desenvolve, e eu fico assim, paralisado, estagnado. Então pra vocês aqui, gente, não é um não é um sim. A gente tem um talvez, tá? Vai depender do quanto você está disposta ou disposto a mudar a sua visão de mundo, tá? A entender que você está em um local desconfortável e que sim, você vai precisar fazer algumas movimentações para sair desse local desconfortável, tá? E você vai ter que escolher uma porta. Você vai precisar adentrar uma porta. Você está em um labirinto. Para sair desse labirinto, você precisa primeiro acessar todo o caminho, talvez que você não gostaria de fazer, talvez errar algumas portas, tá tudo bem. O importante é trabalhar uma questão de cada vez, para que você não se embaralhe. Porque se você ficar pensando em qual porta você vai entrar, você não vai entrar em nenhuma. Você não vai se movimentar. A sua energia vai estagnar. E é isso que tá te afobando. É isso que te causa ansiedade. É isso que te causa essa sensação de que, não consigo lidar com a vida, não consigo lidar com as coisas que estão acontecendo. Porque é falta de foco, entendeu? E a carta do julgamento,
que essa carta aqui, pra mim, principalmente que ela fala sobre essa potencialidade guardada, tá? Ela te chama pra viver algo novo. Mas pra viver algo novo, você vai ter que deixar algumas coisas pra trás. Não é como se isso não fosse mais fazer parte da sua vida de jeito nenhum. Mas é que você vai ter que colocar ali o foco, a visão, a centralização em algo. E as outras coisas, elas vão ficar de stand-by. É normal, entendeu? Você precisa aprender a equilibrar. Eu sinto como se você fosse um malabarista. E aí você tá colocando mais fruta, mais fruta, mais fruta aqui na mão. Ó, daqui a pouco vai cair tudo no chão. E aí você vai ficar como, né? Vai ficar desiludido. Aí, né, tem que tomar cuidado para não entrar numa depresinha, não ficar triste, né? Então, assim, toma muito cuidado com os seus próximos passos. Isso aqui vai ser muito importante, tá bom? Então, decida qual é o seu próximo objetivo, foque nesse caminho, ok? E não tenha medo de deixar algumas coisas para trás. Faz parte, é assim mesmo. Eu sinto que você está evitando isso, tá? Você está evitando passar pela porta, você está evitando ir para uma nova direção, e isso aqui vai te dar um não. Isso aqui vai resultar no não. Se você se recusar a se movimentar, se você se recusar a escolher, será um não. Se você estiver disposta ou disposto a mudar, a se transformar e principalmente a aprender aqui o que é ser uma pessoa focada, né? O que é ter um objetivo, aí é um sim. Se você focar, é um sim. Se você continuar desfocada ou desfocado, será um não, ok? Grupinho número 5. Bom, muitas coisas aqui, né? Muitas coisas. Mas eu acho que a leitura ficou bem completa, assim, eu acho. Muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui, coloque "eu vou focar no meu destino", ok? Aí nos comentários, porque aí eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo, beleza? E é pra você também receber essa energia na sua vida, né? Aqui a gente tá numa troca energética constante e faz parte, né? Que você dê pra receber também. E se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa um like e um hype. E se você acha que esse vídeo pode servir para outra pessoa, pode mandar esse vídeo para pessoa, porque muito provavelmente vai servir. Temos muitas opções aqui de sim e não, né? Não vou revelar, né? Você vai ter que, talvez, se você quiser fazer uma outra questão, pode fazer outra questão também, com sim e não, escolher outra coisa. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de vocês no vídeo. Se você não é inscrito ou inscrito ainda no canal, por gentileza, se inscreva e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima leitura, tá bom? Beijo, fui!